A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal solicitando o prazo de 83 dias para elaborar sua defesa em relação à denúncia no inquérito do golpe. Essa solicitação surge após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado um prazo de apenas 15 dias para a apresentação da defesa. Os advogados de Bolsonaro justificam a necessidade de um prazo maior, argumentando que é fundamental ter acesso completo às provas coletadas pela Polícia Federal. Além disso, eles desejam aguardar a manifestação da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que é um dos delatores envolvidos nas investigações. A defesa ressalta que a denúncia em questão se baseia em elementos que vão além dos celulares que foram disponibilizados à equipe da defesa. Por isso, o tempo adicional solicitado é visto como essencial para garantir uma defesa adequada e completa. E caso o STF não aceite o pedido de 83 dias, os advogados solicitaram um prazo alternativo de 30 dias, que seria o dobro do tempo inicialmente estipulado. O advogado Celso Vilardi também anunciou a intenção de pedir a anulação da delação de Mauro Cid, o que pode impactar o andamento do processo. Todo processo tem uma regra, uma determinação, e também todo juiz também tem que ter seguimento nessas regras, nesses comportamentos jurídicos. O que aconteceu com a questão do Mauro Cid, por exemplo, descaradamente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ameaçou não só o Mauro Cid de prisão, como também a família dele, o pai dele, a esposa dele e até a filha. Então, esse é um abalo, de uma certa forma, totalmente equivocado com relação à questão psicológica do delator, que estava sendo ali inquisitado pelo ministro. Já é um peso, né? Chegar na frente do Alexandre de Moraes para poder responder as perguntas e você sabe que é chumbo grosso, e aí você receber uma ameaça dessa, que também é descabida juridicamente falando, então tornou-se nula essa delação, né? E é o que o advogado do Bolsonaro está fazendo, né? Olha, Dilson e você ouvinte, o que eu acho que é interessante perceber aqui? Bom, é um caso de grande repercussão nacional, então ele tem importância nacional, mas também vamos pegar aí pelo o que a Procuradoria, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, também pelos vários tipos de crimes ali que ele fez um indiciamento, tá? Ou sugeriu aí a continuidade do processo, a gente pode perceber o quê? 15 dias, se você for pensar em 15 dias corridos, é muito pouco tempo. Então, eu realmente desconheço qual a real motivação do Alexandre de Moraes para ele poder dar apenas 15 dias para a defesa, sendo que você precisa ter acesso aos autos, você precisa conhecer, você precisa traçar uma estratégia. Então, 15 dias, me desculpa, mas eu acho que é um prazo muito pequeno. Então, aí eu acho que o advogado Celso Vilardi aqui, é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem toda a razão em solicitar um prazo maior. Isso assim, eu sem conhecer, não sou da área de direito, sem conhecer nada sobre o processo legal, tá? Eu já digo que por uma simples noção que é muito pouco tempo, 15 dias, tá? E ainda precisa ficar solicitando, ressolicitando, parece que é uma coisa que eles, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele não se preocupa em que as pessoas estão percebendo que isso parece que está sendo alguma coisa aí sendo forçada, tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode perceber aqui também, ele vai... tem todas as questões que a gente fala sobre materialidade da prova e tal, mas, assim, eu digo, sinceramente, e para você ouvinte também, eu vou me arriscar aqui dizer, eu acho que assim, nós comentamos a semana passada, o resultado a gente já sabe qual é essa questão. Mesmo tem toda aquela questão que o ministro Barroso, ele comentou que ele vai dar toda a imparcialidade, mas a gente sabe que a composição do Supremo aqui, ela é desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo que a gente tenha a lei, mesmo que o juiz tenha embasamento da lei, mas a gente percebe, assim, que algumas coisas dependem de interpretações. Vou dar um outro exemplo. Delação premiada. Delação premiada, a hora que teve a Lava Jato, foi bastante criticada. Agora é uma peça principal num tipo de processo desse tipo, tá? Então, assim, a população percebe, tá? Apesar de alguns ministros ali do Supremo entenderem que
Às vezes o ministro Gilmar Mendes falava muito isso. Quer dizer, ali eles são os entendedores da Constituição. Mas a população, hoje, ela é muito bem informada e ela percebe também que esse tipo de interpretação ela acontece e o direcionamento, às vezes, é dado da forma como essa interpretação ela vem. Assim, eu entendo assim que o advogado ele tem que ir lá e ele tem que realmente pedir um prazo maior. Só assim é que a gente vai conseguir uma defesa melhor e aí há realmente um equilíbrio. E aí, se o Supremo assim decidir, ele tem condições de fazer a decisão e o julgamento da forma imparcial. Mas eu acho que eu já conheço o resultado. Não vou dizer aqui, mas eu vou arriscar aqui dizer que a gente já conhece o resultado disso. O Brasil inteiro sabe o resultado. E apenas 10% da população fica na dúvida.